Olá, seja bem-vindo ao Vitamina B. Eu sou Daiane Rocha e aqui eu quero te ajudar com doses rápidas e práticas a suplementar a sua fé do melhor alimento que existe, a Bíblia. Obrigada por ter clicado nesse link e se te abençoar, compartilhe com alguém. Agora, vamos para o shot de hoje. Um lembrete para nós. O livro de Esdras é um pequeno livro que muitas vezes passa desapercebido na leitura bíblica de muitos, mas ele traz preciosas verdades para nós. Esdras era um escriba, o seu nome significa auxiliador, e foi exatamente isso que ele foi. Ele é considerado um dos personagens mais importantes na história de Israel, não somente porque foi um líder, ele foi designado para trazer os exilados de volta para Jerusalém, mas porque ajudou a restaurar a fé e reconstruir a identidade do povo judeu. No capítulo 7 do livro de Esdras diz que no primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. A vida de Esdras nos ensina muitas lições, mas eu quero destacar pelo menos 3 importantes aqui com você. Primeiro, tenha em mente o chegar. Como cristãos, a nossa missão é semelhante à de Esdras. Nós precisamos trazer os filhos de volta para Deus, trazer restauração espiritual e reconstruir a identidade da fé no coração deles. Mas uma coisa que precisamos ter em mente é: Esdras saiu da Babilônia e chegou em Jerusalém. Na nossa jornada à Nova Jerusalém, precisamos ter em mente o chegar. Muitos começam a caminhada, mas são poucos os que de fato chegam. A verdade é que é muito fácil voltar para a Babilônia. O povo judeu ficou exilado na Babilônia por tanto tempo que o lugar da escravidão se tornou casa. Eles já estavam tão acostumados e adaptados à cultura e ao estilo de vida daquele lugar que eles já não conheciam a Deus e as suas leis. É tanto que Esdras precisou convocar todo o povo que voltou para um arrependimento. Você começou a sua jornada com Jesus? Maravilha! Agora não volte para a Babilônia. Não volte para o lugar de onde você saiu. Abandone seus pecados e prossiga até chegar em Sião. Lembre-se das palavras de Jesus que disse que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Segunda coisa, a boa mão do Senhor estava sobre ele. É isso o que o texto diz. Deus guarda quem continua caminhando na sua direção. É desafiador ser cristão e sair da Babilônia, ou seja, caminhar na direção oposta desse mundo. Mas é possível, porque a boa mão do Senhor repousa sobre os fiéis. Essa questão da presença de Deus era tão resolvida no coração de Esdras, ele tinha tanta convicção disso, que só no capítulo 8, por exemplo, ele afirma isso 3 vezes. Em diferentes momentos da viagem, Esdras sempre lembrava dessa realidade. O Senhor está conosco. E eu te pergunto, você é capaz de reconhecer a mão de Deus na sua caminhada? Você consegue ver os livramentos, a provisão, as orações respondidas, a graça de Deus colocando as pessoas certas do seu lado? Esdras não perdeu nenhuma oportunidade de reconhecer a presença do Senhor na sua jornada. E isso me leva ao terceiro ponto, a fidelidade de Esdras. O texto diz que Esdras dedicava o coração ao estudo e à prática da lei, ao ensino dos mandamentos e das suas regras, dos estatutos e das ordenanças. Ele escolheu viver uma vida consagrada. E aqui eu quero destacar 3 coisas rapidamente. Primeiro, a que você dedica o seu coração? Porque o que ocupa o seu coração domina a sua mente e conduz os seus passos. Esdras dedicou o coração à palavra de Deus. E você? Diz que ele dedicou ao estudo e à prática. Conhecimento e vida. Estudo e prática. Essas coisas elas não caminham separadas. Esdras se dedicou a estudar, mas também se dedicou a viver uma vida condizente com o que estava aprendendo. Do tanto que você conhece, quanto de fato você vive? E a terceira coisa é a dedicação ao ensino da lei. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Roma: se não tem quem pregue e ensine, como ouvirão e se converterão? Esdras dedicou-se a ensinar, mas ensinar a lei.
E nós não podemos esquecer que o reino de Deus tem ordem, tem leis, tem regras. Não dá para ser um cidadão do reino e ignorar isso. A vida de Esdras é um lembrete para nós de que estamos em uma jornada de volta para Deus, mas não podemos chegar sozinhos. Precisamos levar os filhos de volta conosco. Que nós nunca percamos de vista a certeza da boa mão do Senhor repousando sobre nós, apesar dos desafios do caminho. Que o nosso coração seja dedicado a aprender e também a viver essa vida consagrada a Ele, que não nos esqueceu no exílio, apesar da nossa infidelidade.